Fala galera, final de semana tem Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão vem de uma derrota no último jogo de Campeonato Brasileiro para o Inter. Foi uma derrota, se a gente olhar o que aconteceu no jogo, merecida até, né? Estranho, Palmeiras estranho. O Inter que venha capengando, venha se ferrando de tudo quanto é jeito, conseguiu fazer um bom jogo contra o Palmeiras. É o Campeonato Brasileiro, a gente vai ver muito isso com todos os times, não só com o Palmeiras, né? O que dá um conforto para a torcida alviverde, é isso aí, a gente vai ver time perdendo para times que não deveriam perder, ganhando de times que não deveriam ganhar. É assim mesmo que funciona esse campeonato. Maluco, são os 20 melhores times do Brasil, né, pessoal? Se brincar, os 20 melhores times do continente estão jogando aqui nesse campeonato brasileiro, onde é um dos mais competitivos. Vamos ver o que a imprensa tem a falar desse jogão de logo mais aí. E quem vencer esse jogo, quer dizer, se o Palmeiras vencer, ele dá uma encostada, né? Se o Flamengo vencer, vai dar uma disparada aí do Palmeiras. Pôs a mão no bolso o Verdão, hein, também, para pagar salário do Felipe Anderson. Ou não, professor? Pois sim. Mas o Abel colocou bem, né? Para comprar jogadores já formados. Já formados no O Flamengo sentido de gasta chegar, mais, aí ele tem entendeu? razão. Não, é outra política. Mas não é que um tenha mais dinheiro que o outro. São orçamentos equivalentes, momentos equivalentes, de caminhos também diferentes, né? O Palmeiras muito com base na sua patrocinadora, o Flamengo com uma gestão que saneou as dívidas lá atrás e hoje colhe os frutos disso. São dois caminhos, inclusive, que todo clube brasileiro devia olhar com mais carinho para tentar seguir. Faz parte, né, Abel? Aí agora cabeça a cabeça, rivalidade. Um vai dizer que bancar o Modesto, que conseguimos segurar porque somos organizados. O outro vai dizer que não é tanto assim. O Tite... As contratações do Flamengo são mais midiáticas, Sim, mais caras. é outra Mas política. também não está tão abaixo o Palmeiras, né? Outra política. Não, são dois times que se equivalem. Toda vez que a gente faz análise aqui, nós colocamos preventivamente os dois na mesma prateleira. Porque no olho mecânico, tanto pode dar um como pode dar outro, em Campeonato Brasileiro, em Libertadores. Agora, uma coisa é certa, os dois estão muito à frente dos demais. E o Galo com potencial, mas o Galo ainda não desenvolveu uma sequência, uma hegemonia, como o Flamengo e Palmeiras vêm desenvolvendo já há anos, se intercalando no cenário nacional e sul-americano. E apesar do exagero da fala dos dois, e eu concordo com você, Abel, mas tem dois pontos positivos, um de cada lado. Do Palmeiras, eu concordo quando o Abel fala que o Palmeiras tem uma diferença financeira, não do tamanho que ele falou em relação ao Flamengo, e que ele compensa com um trabalho bem estruturado, até pela identidade do time. Longevidade do trabalho. Longevidade do trabalho, porque é um time também que, lógico, a convivência do dia a dia deve ter os seus pequenas coisas ali, probleminhas do dia a dia contornáveis. Mas, assim, você não vê questões de relacionamento do Palmeiras. E muito por a mentalidade de não buscar, às vezes, grandes craques. Não estou falando que são jogadores tecnicamente ruins, mas não são aqueles caras badalados que vêm com uma estrela gigantesca. E acho que tem muito no mérito do trabalho do Palmeiras. Eu concordo quando o Abel fala dessa questão de estar bem estruturado, do trabalho ser bem equilibrado, de compensar. E do lado do Tite, eu acho que ele foi muito bem também, não entrar muito nessa. Eu não ouvi o contexto do como ele falou. Não é o momento para isso. E até para apimentar mais uma rivalidade que, para mim, não estou falando de tamanho de rivalidade pelo que representa, da torcida, mas se a gente pensar em bola, é o grande clássico do futebol brasileiro com sobras hoje. Você não tem nenhum duelo tão representativo dentro do campo, pelo tamanho que esses clubes têm. Lógico, uma rivalidade do Palmeiras com São Paulo, com o Corinthians é maior, do Flamengo com o Fluminense, com o Vasco, mas pensando na bola... Hoje é o grande clássico do futebol brasileiro. Desculpa, Dom. Imagina, vai lá. Eu concordo contigo nisso, só para colocar. Vem sendo desde 2016. É muito tempo, cara. Desde 2016, o ano que os dois estavam disputando o título ali. O Palmeiras acabou levando, mas teve um jogo clássico aqui no Allianz Parque, né? O gol do Alan Patrick para o Flamengo, o gol do Gabriel Jesus para o Palmeiras. Dali em diante, esse jogo se transformou no principal clássico do futebol brasileiro. Chegou a ser até final de Libertadores já. E a gente já está em 2024, ou seja, já são 8 anos. Muita coisa.
Estamos caminhando para uma década com essa questão dos dois protagonistas do futebol brasileiro serem Flamengo e Palmeiras. Teve também Supercopa, mais de uma vez, né, no Brasil. Nesses 8 anos, o Palmeiras ganhou 4 brasileiros. Se você contar 16, 18 e os 2 últimos, não é isso? 4 brasileiros. 4, 2 Libertadores, tem Copa do Brasil. O Flamengo ganhou quantos brasileiros? O Flamengo ganhou 2 brasileiros, 2 Libertadores. E no confronto direto... E Copa do Brasil também, o Flamengo no meio. E quando eles se enfrentam por essas competições, dá Palmeiras, na final da Libertadores. E o curioso, até contrastando isso, no Brasileiro, o Palmeiras não vence o Flamengo desde 2017. São 12 jogos do Palmeiras sem vencer o Flamengo em Brasileirão. 6 vitórias e 6 empates. Então, nas finais o Palmeiras ganha, mas aí no Brasileirão... Então, Mesmo de 17 para cá, o Palmeiras tendo vencido 3 brasileiros, ele não ganhou do Flamengo. Flamengo, é impressionante. Mas no jogo mais falado e mais... Não. Foi a final da O saldo é Libertadores, muito positivo, deu Palmeiras. É realmente um grande clássico. E aí eu não sei se o termo que eu vou usar, acho que nem é esse, mas os intrusos, vamos dizer assim. O que quero dizer com intrusos? Os clubes que fora Palmeiras e Flamengo foram lá e beliscaram títulos importantes no meio. O Galo, É o Galo, que foi Aquela campeão temporada brasileiro. Quase foi tríplice O coroa. Fluminense, que ganhou a Libertadores ano passado. São esses aí, né? É. Mais algum? O Atlético Paranaense no seu nível de disputa, muito... O Atlético Paranaense, que Tendente, ganhou mas Copa claro, do Brasil. não, O duas São vezes. Paulo beliscou a Copa do Brasil ano São passado Paulo, do ano Flamengo, passado, ganhou. eliminando o Palmeiras 2 vezes em Copa do Brasil, né? É, 2 vezes. Mas você não teve um rival que se manteve por muito tempo. Lógico, o Fluminense ganhou a Libertadores, o Galo foi campeão brasileiro, mas não é que foram empilhando conquistas ao longo dos anos. É uma disputa muito Nem o São concentrada. Paulo, nem o Atlético Paranaense. Exato. Foram assim, pontuais, né? E no âmbito local, o Fluminense segurando o Flamengo. Já que a gente está falando de rivalidade, né? Rivalidade é muito local. Alguém vai dizer, mas o Atlético Paranaense, além de Copa do Brasil, ganhou 2 Sul-Americanas. Perfeito, grande título. Mas Sul-Americana, nem Palmeiras nem Flamengo têm disputado, porque eles estão sempre na Libertadores. Ninguém está tirando o valor da conquista do Atlético Paranaense. Mas aí, nessas 2 taças que o Furacão conquistou, ele não rivalizou com os 2 que estavam sempre na Libertadores. O Furacão eliminou o Palmeiras na semifinal da Libertadores, né, de 2022. 22, né? Isso. E perdeu para o Flamengo na final. Foi quem chegou ali, já eliminou o Flamengo de Copa do Brasil, mas não está no mesmo nível. Não está no mesmo nível, né? E a gente viu esse último jogo, a gente estava vendo agora os melhores momentos, já com o Tite no Flamengo, né? Uma vitória forte do Flamengo, 3-0 sobre o Palmeiras no Maracanã, que foi o último encontro entre eles. E para esse jogo de domingo? Esse do que você está dizendo já era Tite contra Abel. Esse último já era o Tite no comando do Que Flamengo. foi? Finalzinho do ano passado. 3-0. 3-0 Flamengo. Vitória categórica. Dali para frente, aí o Palmeiras embala no campeonato. Aliás, o Palmeiras, depois daquele jogo, não perdia mais, né? Ele já estava numa reta, isso já foi depois da vitória dele sobre o Botafogo. Ele já vinha num crescimento. Ele, voltando da data FIFA, ele ganhou do Coritiba, depois goleou o São Paulo, ganhou do Botafogo, mas no meio do caminho teve esse jogo que ele perdeu para o Flamengo. Depois ele voltou a vencer. Considerando que o Abel Ferreira não enfrentou o Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus foi embora antes dele chegar, não foi? É errado eu dizer que o Tite é o técnico mais consagrado do Flamengo para enfrentar o Abel Ferreira desde que o Abel chegou? Vocês concordam? Ou... Sem dúvida. Até por exclusão. Sem que os Que dúvida. passaram? demais- Quais técnicos que o Abel enfrentou no Flamengo? Vários. Sampaoli, Vitor Pereira, Rogério Ceni, Renato. O Domi chegou a ter confronto? Acho que o Renato é o que chega mais perto do Tite, Não né? lembro se o Domi chegou a ter. Renato tem peso, né? Renato tem peso. Tem peso. E o Renato foi o técnico da final da O Libertadores. técnico da final da Libertadores. Acho que o Renato é o que chega. Assim, eu estou dizendo de carreira, de técnico consagrado, tá? É o Tite, não é? É o Tite. E o momento também é muito bom para o Tite. O time dele, claro, tem essa questão de se esperar sempre mais, o sarrafo lá em cima, a torcida querendo um time mais espetacular. O último jogo contra o São Paulo seguiu essa toada, né? O Flamengo parece com o freio de mão puxado antes do tempo. Mas, enfim, é um trabalho regular, é um trabalho consistente. É um trabalho para fazer frente hoje. Ambos, né? É um jogo muito equilibrado. Apesar do Abel não gostar, mas eu sempre vejo nesses jogos equilibrados o fator casa. E aí é casa mesmo, porque o Palmeiras vai estar no Allianz, discussão né? ali. O Abel
O Abel lamentou muito o jogo com o Inter não ter sido na casa do Palmeiras, agora será. Eu acho que é isso que pode, mas é muito parelho, confronto muito igual. É o grande confronto igual do futebol brasileiro hoje. É a grande rivalidade técnica, né? Você sabe que tem os dois lados, na minha visão? Você tem razão quando você diz que é muito parelho e que, de repente, o fator casa, o time está no seu ambiente, se sentir melhor, pode até jogar melhor. Mas tem um outro lado, são dois times tão fortes, com tanta personalidade, são dois times que não tem problema nenhum em jogar fora de casa e jogam muitas vezes igual ou, dependendo da circunstância, jogam até melhor, porque o adversário é obrigado a agredir um Palmeiras ou um Flamengo e sofre porque dá espaço. Então tem os dois lados, tem um lado que você falou, mas tem assim, o Flamengo se preocupa em jogar fora de casa? O Palmeiras tem alguma preocupação em jogar fora de casa? Joga igual às vezes. O lance do Palmeiras é o campo sintético, o gramado. Eu acho que aí ele pode estar mais habituado que muitos outros adversários, mas também não é problema para o Flamengo, não. É que é tão parelho que a gente procura ali o que pode desempatar a questão. Esse é um ponto. Tá certo, os dois times jogam em qualquer campo, mas, por exemplo, o Abel já vem de um confronto em que ele já não se sentiu tão em casa num campo que é o segundo campo do Palmeiras. E mesmo assim ele sentiu. Então o Palmeiras, essa volta, o ambiente, né? Eu acho que tem muito a ver sempre com o ambiente. O ambiente. O Allianz é um estádio palmeirense, né? Na hora do hino nacional tem meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. É outra, sabe? É outra pegada. E principalmente para um jogo como esse, é o teu grande rival. Os dois vão jogar muito atentos. O André Dom que trouxe os números aí. Desde 17? Isso, novembro de 17. Quantos Palmeiras e Flamengo tivemos no Allianz? Tivemos alguns em São Paulo, inclusive aquele por ano, pelo menos. Quantos o Palmeiras ganhou? Você lembra aquele da pandemia? Já vai contra o que você está dizendo. Aquele da pandemia que o Flamengo nem time para botar em campo tinha e segurou o Palmeiras? O time dos garotos. Equivale, porque os dois times se equivalem. São dois trabalhos que se equivalem por caminhos diferentes, né? E o momento dos dois? Quem chega melhor no Clássico? Eu acho que o Palmeiras é um time bem consistente. A despeito da última partida, que não foi tão consistente assim, mas eu acho que o Palmeiras é um time realmente da casa dele. Perder duas seguidas seria a segunda seguida, já que perdeu do Inter. Ó, a gente está vendo aí, ó. O Inter não foi na casa dele, né? Mas contra o Flamengo... Foi exatamente no Allianz Parque. Foi contra o Flamengo, Barueri. o Abel tem 33% de aproveitamento. É bem abaixo do que ele faz muito abaixo. normalmente, Só que né? todo esse número, vamos dizer, baixo, negativo, ele se apaga quando o Abel ganhou o principal. Foi a final da Libertadores. Isso. O que valia, né? Não é? Mas, de qualquer maneira, ó, 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Então, é um adversário muito forte. Esses anos todos, o Flamengo tem sido um adversário difícil para todo mundo, não só Palmeiras. Você só não tem uma conta dessa para fazer técnico do Flamengo, com o técnico do Flamengo, porque o técnico do Flamengo muda toda hora. A amostragem do Tite, por exemplo, é muito recente. Aí os lances do jogo, né, de 2021, lá no Centenário, decidido naquele lance do Andrés Pereira e do Daverson, né? Que definiu ontem como um inferno, né? O Andrés falou que foi um inferno. O essa jogada que acabou decidindo tudo. O gol do Gabigol. O Arrascaeta que toca a bola pro Gabigol ali. O Gabigol fazendo gol em final de Libertadores sempre, né? O Arrascaeta é ele mesmo. Agora eu estava em dúvida pelo cabelo descolorido ali se era o Andrés, mas eu tinha esquecido. Foi realmente o Arrascaeta que deve voltar no domingo, né? Ficou fora do... Bom, galera, é isso aí, né, rapaziada? Jogo vai ser jogo duro, jogo complicado. O tabu ele foi feito para ser quebrado, né? Existe um tabu aí, então, desde 2017. Segundo os comentaristas, não tinha me apegado a isso. Mas em jogos decisivos, o Palmeiras tem se sobressaído, né? O Palmeiras goleou o Flamengo na final da Supercopa e venceu na prorrogação, né? Na Libertadores. Pior que se a gente tirar a prorrogação é uma vitória, hein? Mas é o título, tá, pessoal? É o título da Libertadores, né? Então, meu amigo, nos jogos mais importantes deu Palmeiras. Nesse jogo de Campeonato Brasileiro, a chance de dar Palmeiras é grande, tá, pessoal? Os últimos 3, 4 jogos do Flamengo foram horrorildos, né? O Flamengo passou um perrengue com o São Paulo.
Passou um perrengue com um time da Libertadores aí que tomou 4 do Bolívar, um passeio, um vareio. Eu não acho que vai ser um jogo muito hardcore aí pro Palmeiras, não. Dá pra vencer o Flamengo de boinha aí na Lagoa, né? 1-0, 2-1, dá pro Verdão vencer esse jogo aí. O Flamengo tá muito longe do que era esperado. E o Palmeiras tá o Palmeiras, né, gente? Não dá pra falar, o Palmeiras tá isso, tá aqui. Não, o Palmeiras tá o Palmeiras, cara. Perdeu pro Inter, perdeu ano passado, perdeu também alguns jogos que ninguém acreditaria que poderia perder, empatou jogos que ninguém acreditaria que poderia empatar. Chegou no final, quem levantou a taça foi o Palmeiras, né? Então, é falado pela imprensa, pelos antes, por todo mundo que é o time mais consistente do continente hoje. Acho que vai continuar sendo. É difícil alguém sobrar muito nesse Campeonato Brasileiro, né? Muito difícil, a competitividade é muito grande. Alguns jogos aí a gente vê a sorte do lado do adversário, né? Teve alguns jogos entre essas duas rodadas aí que, pelo amor, né, mano? Pelo amor, esmagado, esmagado. A bola rebate, pinga, rebote, pô, gol do outro time, né? Rebate, pinga, pênalti, gol do cara. Ixi. Depende muito da sorte, não depende muito do time ser o melhor em campo, não depende muito do time ter criado mais. O futebol, às vezes, ele é massa por causa disso e às vezes ele é chato também por causa desses detalhes, né? Um tá dominando ali, o outro consegue dois contra-ataques, faz 2 gols e acabou o jogo, cara. Enquanto o outro tava lá macetando, criando, vai daqui, bate na trave, goleiro pega. Aí o outro vai lá, cai dentro da área, pênalti, gol dos caras. Tomara que não tenha isso nesse jogo entre Palmeiras e Flamengo. Espero sempre que vença o melhor time, né? Nossa, estou indignado falando em vencer melhor time. Estou indignado com o Real Madrid ter passado pelo City. Ô, camisa pesada da moléstia, mano. Ah, tomar banho na soda com esse time aí. Com a chegada do Mbappé agora, ano que vem, do Endrick, aí pronto, acabou. Aí ninguém vai ganhar mais nada, né? Esquece Champions, vai ser só dos caras. O City dominou os 2 jogos, mereceu vencer os 2 jogos, foi eliminado pelos caras. Dá pra entender um negócio desse, cara? Agora eu sou PSG, até sou BAP, não gosto do PSG, mas eu torço pro PSG contra o Real Madrid, porque independente de quantos mil brasileiros tenha lá, galera, pode ter 1 milhão de brasileiros no Real Madrid, eu não gosto mais do Real Madrid, né? Muita gente vai gostar, eu não gosto do Real Madrid, cara, não consigo gostar desse Real Madrid, porque ele é um time que foi muito ajudado pela arbitragem, agora pelo VAR, e a camisa dos caras pesa, a bola pinga, rebate, quica, sobra no pé dos caras. Ah, não aguento isso não aguento ver time que, muitas das vezes, a maioria dos títulos aí não foi assim, aquele time dominante, né? Não foi, não adianta falar que foi que não foi. É porque ele tem sempre, o Real Madrid, ele adotou uma estratégia de ter sempre ali na frente os caras que é diferenciado. Lá na frente sempre tem uns caras que é diferenciado, né? E a bola sobra no pé deles, é gol. Olha o que o Cristiano Ronaldo fez. Quantos títulos o Cristiano Ronaldo deu pro Real Madrid não tá escrito, né? Real Madrid sendo esmagado, amassado, Cristiano Ronaldo sumido, a bola caía no pé do cara, gol. Não consigo entender.